Não passar por outro lado, por Joel S. Goldsmith. A revelação de Deus ocorre dentro de você, quando você percebe que é o eu que é Deus no meio de você, em quem você pode relaxar, sem palavras e sem pensamentos. Relaxe e receba a palavra. Aquieta-te e receba seu espírito. Descanse em sua graça, sem preocupação pelo amanhã e sem nenhum arrependimento sobre ontem, nenhum viver em sua memória sobre os dias passados, pois eles foram apagados. Quando Deus é revelado em você, você começa a viver o agora da vida. É como você despertar todas as manhãs e perceber que Deus lhe deu um novo dia. É um dia que será preenchido com alguma coisa. É um dia que você pode escolher para preencher com sua presença, com seu espírito, com seu amor, ou é um dia que você pode preencher com a crença humano-material em leis mentais, ignorando a presença do Espírito de Deus em você. A Escritura não pode ser cumprida ontem. A Escritura não será cumprida amanhã. A Escritura é cumprida neste dia. Se assim você aceitar a revelação e deixar que o Espírito de Deus o ensine, o alimente e inspire, deixar que o Espírito de Deus ande com você a cada minuto de cada dia, nunca tentando caminhar até mesmo por um minuto apenas sozinho. O desvelamento vem naquele momento de sua decisão de despertar pela manhã com Deus, adormecer à noite com Deus e determinar que a cada minuto de cada dia, você andará com Deus e deixará que Deus ande em você e através de você. Essa é a meta, e o meio para atingir esse objetivo é o ouvido atento. Você está andando com Deus e vivendo com Deus e em Deus, apenas quando aprende a manter um ouvido atento durante toda a sua vigília e também nas horas de sono. Por um tempo, pode ser necessário abrir seus ouvidos para a última coisa à noite, que é dizer: "Fala, Senhor, que teu servo escuta", e depois dormir. Quando você adormece desta maneira, seu corpo e mente estão em repouso, mas você está acordado. Você recebe pensamentos durante a noite, tão conscientemente quanto lhe acontece durante todo o dia. Neste estado de consciência, você fica ciente dos eventos que ocorrem no reino espiritual e, às vezes, de seu relacionamento com seus assuntos mundanos, porque o eu, com E maiúsculo, nunca dorme. A consciência nunca dorme, nunca se torna inconsciência, e a consciência é o que eu sou. A mente e o corpo são o que o eu usa, mas a consciência é o que eu sou. Antes de haver um conceito de Deus, você pode ter certeza de que havia a eu sou. E eu estava lá. E eu estou lá, e eu estarei lá. No princípio tinha toda a glória de Deus, com Deus e em Deus. E portanto eu não tinha necessidade de criar na minha mente um Deus para adorar. No princípio eu já estava dotado do alto com sua graça, vestido com seu espírito, vestido em sua imortalidade. Assim, envolto em sua graça, nunca houve pecado, nem doença e nem morte, e portanto não
não havia necessidade de inventar um Deus para se livrar desses males. Deus é necessário na mente do homem somente quando ele está experimentando alguma falta ou limitação, ou algum erro ou mal. Uma criança não precisa de Deus, porque a criança está vivendo toda a sua inocência do ser, já sendo tudo o que uma criança deveria ser. Nada precisa ser adicionado para a criança. Muitas crianças disseram aos seus pais que elas interiormente comungavam com Deus, indicando que elas nasceram com uma compreensão da verdadeira natureza de Deus. Elas descobriram um Deus que não é uma ideia ou pensamento na mente de um ser humano, mas sim uma experiência de consciência, uma comunhão interna na alma. A graça de Deus é para o benefício de todos os homens. Quando Deus é revelado para que você contemple a Deus como a alma de toda a humanidade, você pode realmente sentir dentro de você que o Cristo está encarnado em você, em mim e em seu vizinho, seja o vizinho amigo ou inimigo, cristão, judeu, pagão ou ateu. Quando Deus é revelado em sua consciência, como onipresença, como aquele Espírito que está em você, e quando você nunca mais pede a Deus por qualquer coisa, não implora a Deus e nem diz a Deus o que você quer, mas permanece sempre na consciência da presença de Deus, então você experimentou Deus. E Deus foi revelado a você. Deus é universal. Deus providenciou um sol que brilha no céu de todas as terras, em todos os mares, de modo que a graça de Deus se destina universalmente a todos os homens. Quando um Krishna recebe a revelação da presença de Deus e da graça de Deus, não era para que um homem pudesse ser levantado e adorado, como se fosse um filho especial de Deus, mas sim que, através dele, o conhecimento de Deus poderia ser dado àqueles de seu tempo e de seu mundo particular. Quando um Jesus Cristo aparece na Terra, não era para andar por esta terra separado da humanidade, mas que Deus, aparecendo como consciência de Jesus Cristo, pudesse ser a luz do seu mundo. Assim também foi que, quando a mensagem do caminho infinito foi dado a mim, foi apenas que, através de mim, esta mensagem poderia ser trazida para o mundo inteiro. Você acredita ser possível receber uma mensagem que seja uma grande bênção apenas para você e para os seus? A princípio pode parecer que sim, mas não se deixe enganar pelas aparências. Se você foi preparado pelo Espírito para receber uma mensagem ou um ensinamento espiritual, é porque, através de você, ele pode ser espalhado para o mundo. Você pode começar com o mundo da sua família, pode começar com o mundo da sua comunidade, mas deve continuar até que essa mensagem encontre seu caminho na consciência humana universal. A alegria de um relacionamento espiritual. Aqueles que trabalharam com a mensagem do caminho infinito por qualquer período de tempo receberam benefícios de uma natureza ou de outra, embora nem sempre de acordo com o que eles procuravam antes. Às vezes, uma pessoa chega a um ensino espiritual com a ideia de rapidamente recuperar sua saúde, e então provavelmente descobre que a melhora da saúde é a última coisa que ela consegue. Outros podem vir na esperança de encontrar felicidade ou prosperidade,
E eles também descobrem que essas são as últimas bênçãos que lhes chegam. Mas cada um deles descobre que não demora muito para que as bênçãos, de alguma forma ou de outra forma, comecem a aparecer em sua experiência. E assim ele se agarra e se apega à mensagem para perceber a plenitude da graça. Ninguém que tenha recebido benefícios pela compreensão e prática desta mensagem pode começar a conhecer as bênçãos dela, até que entre em associação com outros estudantes, especialmente com alunos de várias partes do mundo, tanto de países amigos como de países inimigos, que são assim chamados. Aqueles que tiveram essa experiência descobriram por si mesmos o vínculo da unicidade que existe entre os alunos deste trabalho. Isso não é em virtude de relacionamento ou laço humano, pois não há nenhum. É em virtude do espírito comum, o espírito que você descobre estar presente em todos nós. Isto que você sente entre os alunos do caminho infinito, aqueles de perto e aqueles de longe, este companheirismo, este amor que você experimenta, esta alegria de companhia no caminho infinito, não se baseia em valores humanos. Baseia-se na sua unidade consciente com Deus, o que constitui sua unidade com todos os outros estudantes que se encontram nesta senda espiritual. E assim você descobre que não há necessidade de um laço humano, obrigação humana ou uma dívida humana, porque você e seu Pai são um, e tudo que o Pai tem é seu. Você encontra dentro de si mesmo a graça de Deus. Seu relacionamento com outros alunos não é esperando ou desejando qualquer coisa deles, mas sim, a partir da abundância e da graça de Deus, compartilhando com eles o que lhe foi dado. Você também tem a sensação de que eles não estão com você para obter alguma coisa de você. Eles vêm em uma livre associação de amor para compartilhar os presentes celestiais com você e para que você possa ter a oportunidade de compartilhar com eles também. Nessa relação não há nada de natureza material que entre nela como um dever, uma obrigação ou uma necessidade. Somente dessa maneira pode esse vínculo perdurar, pois Deus é revelado em sua consciência, como sua identidade e como aquele que lhe dá suporte, que lhe sustenta e alimenta. E à medida em que você reconhece a revelação de Deus na consciência de cada aluno e percebe que ele também conhece a fonte do seu bem, e, portanto, a alegria não de conseguir, não de buscar, não de adquirir, mas sim de partilhar. Então, e somente então, você começa a perceber o que um relacionamento espiritual pode ser e acabará por fazer entre os homens na Terra. Assim como esta revelação da verdade, de seu verdadeiro relacionamento com Deus, e com toda a humanidade teve lugar em você, um dia ela incluirá toda a consciência humana. Deus não escolhe um eu pessoal para suas bênçãos. A graça de Deus é revelada para ser compartilhada por toda a humanidade. É bem verdade que ela só vem para a consciência preparada, mas 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou 10 homens justos podem salvar uma cidade. Assim, à medida que a consciência está cada vez mais aberta a essa revelação da verdade, o mundo inteiro será abraçado neste mesmo relacionamento, que agora é experimentado por alunos do caminho infinito.
O círculo da cristandade. Nestes últimos anos, onde quer que o ensino do caminho infinito tenha lugar, os alunos vêm de todas as partes dos Estados Unidos e do Canadá, de todas as partes da Inglaterra, Europa, África, Austrália, Nova Zelândia e da América do Sul. Todos movidos por quê? Pelo Espírito de Deus, que foi revelado na minha consciência, e também pelo Espírito de Deus que foi revelado na consciência de vocês que vivem em cada um desses países, atraindo para cada um de vocês todos os homens de todas as partes do globo e, em seguida, até o nível de sua consciência espiritual, sua consciência de Cristo. Ao voltar para casa, de volta para seus países e suas cidades, esses estudantes tornaram-se portadores da graça que eles alcançaram em nossa consciência unida. E eles transmitirão esta graça a estudantes do caminho infinito em suas cidades e em suas terras, atraindo-os para a fraternidade universal, cumprindo o círculo da cristandade, que se revela no livro A Arte de Meditar. Existe um círculo assim no plano interior. Há aqueles com quem nós celebramos, que têm acesso à consciência divina dos iluminados de todas as eras. Há um círculo de cristandade em que vivemos e andamos, e através do qual recebemos revelação e inspiração. Foi isso que me permitiu escrever que esse círculo seria revelado em toda a Terra, e foi-me dado viajar este mundo e formar esse círculo invisível entre os alunos do caminho infinito. Mas se espalhou muito além deste grupo, porque a revelação mostra que este Espírito de Deus é o Espírito de todos os homens. Assim, o círculo da cristandade é abraçar todos os homens, sejam ou não estudantes do caminho infinito, mas, no entanto, eles serão atraídos para este círculo. Como um elo neste círculo de cristandade, você estará vivendo em dois mundos, ou entre dois mundos. Você estará neste mundo, mas não para ele. Você será do reino espiritual. E mesmo que você seja do círculo da cristandade, você viverá no mundo dos negócios, da arte, literatura, governo ou religião, a fim de que essa luz possa brilhar, para que você continue a levantar o Filho de Deus em todos os homens. É vendo o Cristo na consciência individual e como consciência individual que você o eleva. Não é que você faça qualquer coisa. Você não precisa sair em missões de boa vontade, do tipo salvar o mundo. Mas onde quer que você esteja e com quem você encontrar, irá cintilar a fagulha, um segundo de reconhecimento, e você terá levantado o Filho de Deus no homem. Você perceberá e discernirá o Cristo encarnado em todos os santos, e em todos os pecadores que você encontrar, em todos os amigos, e em todos os inimigos que você encontrar. Assim, você não só será mais solidamente incorporado no círculo da cristandade, mas você trará para este círculo aqueles que estiverem de fora, os ramos da árvore que foram cortados e que murchariam e morreriam. O propósito do caminho infinito. Mais uma vez, deixe-me lembrar que a função do caminho infinito não é meramente a cura de doença ou a superação do pecado ou da falta. Trate-se de uma subida da dimensão tridimensional da consciência do bem e do mal para a quarta dimensão,
a consciência iluminada que está ciente das coisas de Deus. Nesta quarta dimensão, você está em uma área da consciência onde não só você conhece as coisas de Deus, mas você recebe as coisas de Deus e você vive sob a lei de Deus. Isso é a graça. O mestre que, de todas as pessoas, era o mais conhecido por seu estado realizado de consciência cristã, usou como seu princípio: não resista ao mal e recolha sua espada, que é um reconhecimento de que não há poder no mundo, não há nada para lutar. Ele entendeu o não poder no mundo dos efeitos. Você também deve descer o machado à raiz, e a raiz de todo o mal é a crença universal em dois poderes, o que Paulo chamou de mente carnal, a mente do bem e do mal. Uma vez que você compreenda o princípio de que todo mal é impessoal e que ele não ascende em nenhum indivíduo, você terá o segredo do trabalho de cura e o segredo do trabalho do mundo, porque você não vai anexar a qualquer indivíduo o pecado, a doença, a luta pelo poder, o erro ou qualquer outra coisa. O que é o anticristo, ou chamado mal, é a mente carnal, a crença universal em dois poderes, que constituem um hipnotismo universal. Quando você tiver despersonalizado e reconhecido o nada desta crença universal, você terá elevado sua consciência mais próxima da consciência de Cristo. Então, você descobrirá porque você não tem que resistir ao mal. Deus não está no redemoinho. O poder não está na condição do mal. O poder de Deus está na voz pequena e silenciosa. Você quer Deus? Você quer o poder de Deus? Você quer a graça de Deus? Então fique quieto. E quando a voz pequena e silenciosa fala, você recebe tudo isso. O que acontece quando você está na quietude interior é que a presença de Deus se realiza e faz o trabalho, qualquer que seja a natureza desse trabalho. A importância deste princípio é muito maior do que você pode imaginar. A realização de Deus não é para que você ou qualquer outra pessoa deva encontrar saúde, abundância ou felicidade. Assegure-se que Deus não tem nenhum interesse nisso tudo. Se, no caminho infinito, houvesse 10 milhares ou 100 mil de nós que realmente alcançaram saúde, riqueza e felicidade, ainda não seria uma grande realização, já que existem milhões e milhões de pessoas na Terra e mais nascendo a cada dia. Assim, nossa regeneração individual seria praticamente sem nenhum sentido. É somente com a permissão da luz que vem para você e para mim de ser mostrada adiante pelo mundo que servimos a qualquer propósito na Terra. Não fomos enviados aqui para sermos humanos felizes. Nós somos enviados aqui na Terra para glorificar a Deus, para que as leis de Deus sejam manifestadas através de nós e que, por nós, o mundo possa testemunhar as leis de Deus em operação, as leis que libertam os homens. Existe uma inércia mental que opera por toda parte neste mundo humano, contra a qual aqueles que foram ensinados a se preparar espiritualmente devem se prevenir. Essa inércia mental faz com que se esqueçam de perceber a presença de Deus, faz esquecer de perceber que o mesmerismo ou a negligência não são ordenadas espiritualmente.
Porém, essa inércia não é operante na consciência individual de quem realizou a presença de Deus. A pessoa que se envolve na preparação espiritual diária, na realização da presença de Deus, percebe o não poder do mesmerismo ou da negligência, anulando assim os efeitos do hipnotismo universal, de forma que, em algum grau, esses efeitos também são anulados para o mundo inteiro. Um grupo de estudantes diligentes não só poderia livrar-se de discórdias, mas gradualmente libertar suas comunidades, famílias, vizinhos, amigos e nações, e eventualmente libertar o mundo. Uma vez que cada um de nós é tão individual, cada um de nós desempenha um papel diferente, de acordo com como a mensagem brilha através de nós. Há aqueles que podem convidar membros de sua família ou amigos em um grupo para ouvir as gravações, e dessa forma a luz chega à consciência humana. Alguns são mais desenvolvidos, tornando-se praticantes professores. Outros ainda podem auxiliar no financiamento das diferentes atividades do trabalho e assim ajudar a enviá-lo em todo o mundo. Eventualmente, há aqueles que, talvez com maior discernimento do que outros no momento, talvez com maior prontidão, começam a compreender os princípios do caminho infinito de tal maneira que eles individualmente podem ser instrumentos em maior medida para levar a consciência divina à experiência. Cada um desempenha um papel e ninguém escolhe a parte que vai jogar, mas qualquer coisa que seja dada a alguém como seu dom particular, essa é a maneira em que ele deve agir. Aceitando a responsabilidade pelo trabalho mundial. Quando este Espírito de Deus se faz evidente em nós e chegamos a saber que temos uma responsabilidade para com este mundo inteiro, começamos a nos perguntar: como posso cumprir essa obrigação para com o mundo? E podemos muito bem fazer essa pergunta, porque ninguém na Terra tem dinheiro suficiente para prover e educar todas as crianças do mundo. Nenhuma nação da Terra tem recursos suficientes para manter e sustentar todas as nações empobrecidas. Portanto, devemos encontrar uma maneira diferente de servir, de abençoar e ajudar as pessoas do mundo. Não vamos acreditar nem por um momento que, doando o dízimo de nossa renda, seja 20% ou 50% ou mais, estamos fazendo muito pelo mundo. Mesmo se tivéssemos poder de curar como o Mestre tinha e pudéssemos curar multidões, também não estaríamos fazendo muito. Nós nunca poderemos alcançar todos os bilhões de pessoas no mundo, nem com nosso dinheiro e nem com nosso dom de cura. Há apenas uma maneira de realizar isso, e é através da aceitação da responsabilidade da realização espiritual. Todos os que estão no nosso nível de consciência devem estar envolvidos no trabalho mundial. Quer o façamos de forma unida em grupo ou façamos individualmente, sozinho em casa. Isso não é uma coisa importante. O importante é o que é feito. Estamos agora atravessando um período fascinante e desafiador. Eu não me surpreenderia se for mais interessante estar vivo neste momento particular do que em qualquer outro da história do mundo. Certamente este é um período em que o mundo está atravessando uma transição de tais proporções que pode ser a transição final, aquela em que o senso material pode ser completamente superado e a consciência de Cristo pode vir sobre o mundo como um dom universal. Para mim, parece que é isso que está acontecendo. Por exemplo,
há uma grande quantidade de revolta religiosa, mas ao lado disso, também podemos notar um maior sentido de unidade que está tomando lugar entre as religiões do mundo. Quantas barreiras religiosas estão sendo removidas? As limitações estão sendo quebradas na Igreja Católica como nunca antes. E, claro, isso está sendo acompanhado por uma superação do senso de separação do protestantismo. Enquanto uma boa parte do mundo pode chamar alguma dessas mudanças de heresia e lutar contra elas, sabemos que, na realidade, eles são o rompimento da ignorância e superstição. Esta é a era da ruptura do preconceito nas relações sociais. Há uma ruptura não só no tipo de capitalismo que não cuidava adequadamente de seus trabalhadores, mas também do tipo de sindicalismo que não tinha nenhuma consideração com a gerência e com os empregadores. Ela é uma ruptura de todos os lados dos velhos padrões incrustados na ideia de que a autopreservação é a primeira lei da natureza humana. A mente humana e suas atividades pode ser comparada a um pântano nas profundezas da floresta, um pântano que é privado do sol e do ar fresco, mesmo da lua e das estrelas. Ele é escuro, úmido e miserável, e tem todos os tipos de criaturas inferiores. Você irá reconhecer essas criaturas. São aqueles de quem Paulo fala. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Esta é a mente humana, as atividades e as criaturas da mente humana, mas ela é totalmente renovada quando Cristo entra. Assim como o pântano seria feito novo e fresco, se as árvores que a bloqueiam fossem aparadas e o sol pudesse brilhar. Então, quando a névoa desaparece de nós e o Cristo entra em nossa alma, nosso mundo torna-se novo. Não somos mais um mundo cheio de pessoas separadas. Nós nos tornamos parte do círculo da cristandade, cada um compartilhando com o outro o que se desenvolveu no reino de Deus dentro dele. Uma vez que somos um mundo de indivíduos, estou recebendo a graça de Deus que eu compartilho com você. Mas aqueles de vocês que são artistas, escritores, ministros, empresários ou advogados estão recebendo a graça de Deus em diferentes formas e podem compartilhá-las um com os outros. Quando compreendemos isso, completamos o círculo da cristandade. Não nos limitemos a compartilhar, no entanto, com aqueles que já estão no círculo, mas vamos introduzir pessoas do mundo inteiro neste círculo, pelo nosso reconhecimento e pelo reconhecimento do Cristo nelas. Levantar o Filho de Deus nelas as atrai para o círculo da luz. Pode levar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, antes de entrar conscientemente neste círculo e reconhecer os que estão dentro e fora dele, mas isso não é preocupação nossa. Depois de termos levantado o Filho de Deus nelas, elas entram em nosso círculo de cristandade, e então é apenas uma questão de tempo, de circunstância e experiência antes que elas abram os olhos e digam: eu estava cego, mas agora vejo. Eu estava morto, mas agora estou acordado. Estou vivo. Nós somos aquele pântano, até que, conscientemente, deixemos a luz brilhar dentro de nós e aprendamos a andar com Deus, conversar com Deus, dormir com Deus e despertar com Ele, conscientemente percebendo: Tu, Deus, és o meu dia, Tu és a minha noite, Tu és a sabedoria que me guia e me governa, Tu és a alma que
purifica todos os meus pensamentos e obras. Tu és o Espírito que purifica cada propósito e faz de mim uma doação. Quando nos voltamos para dentro do Espírito de Deus, é apenas para receber uma graça que possamos compartilhar, uma luz e uma sabedoria que determinam que aqueles que receberam a luz espiritual sejam transparências através das quais essa luz possa chegar no mundo inteiro. No que se refere à nossa atenção individual, se aparece alguma forma de mal que está acontecendo ou está prestes a tomar lugar, mal relacionado à saúde, ao tempo ou às relações humanas, vamos lembrar que isso é um chamado para nós, como almas iluminadas, para deixarmos nossas redes imediatamente e nos aquietarmos em meditação, para trazer a atividade do Cristo para a situação, até que esse problema particular tenha sido cumprido. Fique quieto. Deve haver sempre um indivíduo, você ou eu, para trazer a realização de que, na presença do Cristo, o poder temporal não é poder. Sem o Cristo aparecendo como a consciência de Jesus Cristo, a luz não teria vindo à Terra em um determinado tempo e de uma maneira particular. Lembre-se que, se você já pediu a um praticante espiritual ajuda física, mental, moral, financeira e a recebeu, então foi o Cristo realizado na consciência do praticante que fez a obra. Sem o Cristo na consciência individual, a mente humana seguiria para ser doente, pecadora e moribunda. Somente o Cristo realizado na consciência individual faz com que o poder temporal não seja poder. É por esta razão que você não pode separar o Cristo de Jesus. Você não pode separar o Buda de Gautama, nem pode separar o espírito do homem individual, pois eles são um. Quando você reconhece o espírito e o homem como um, então você tem a onipresença, a onipotência e a onisciência. Você não precisa de palavras e você não precisa de pensamentos. Você precisa do silêncio, da receptividade, do ouvido atento. Então, qualquer verdade que tenha que ser expressa, Deus a anunciará, mas deve haver uma consciência que a escuta. Fique quieto, fique sereno, evite pensamentos. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu no meio de vós. Eu sou Deus. Fique quieto. Na quietude e na confiança, permaneça quieto. Pare de alimentar pensamentos, pois você não pode mudar nada no mundo pelo pensamento. Você provavelmente só vai torná-lo pior do que já é. Não pense, fique quieto. Ouça essa voz, e quando ele proferir a sua voz, a terra se derreterá. Isso nos impedirá de nos tornarmos egoístas, acreditando que humanamente temos poder. Somos apenas os instrumentos ou transparências através das quais o poder opera, e ele age em proporção à nossa imobilidade e nossa quietude. Não se esqueça do que o Mestre diz: o Pai que habita em mim, ele é quem faz as obras, e isto irá mantê-lo sempre humilde. Mesmo que uma tempestade ou uma guerra venha a cessar após sua meditação, você saberá que não tem um mérito. Você era somente uma transparência através da qual a atividade de Deus alcançou a consciência humana.
O mestre curou os cegos, mas ele nunca disse: eu curei os cegos. Ele disse que era para que a glória de Deus fosse manifestada. Não se esqueça que a glória de Deus pode ser manifestada. E como podemos ser instrumentos através dos quais a glória de Deus é manifestada? Fique quieto e saiba: seu Espírito está sobre mim, e eu fui enviado para curar os doentes, mas não sem seu Espírito estar sobre mim. Eu fui enviado para curar os doentes, não em virtude de quaisquer palavras que eu conheça ou pensamentos que eu pense, mas em virtude de seu Espírito estar sobre mim. E então as palavras certas e os pensamentos certos virão completamente. Nesta fase de consciência expandida, você é responsável por cada imagem que se apresenta à sua visão ou audição. Você não pode passar do outro lado da estrada. É dado aos homens que vivem puramente no mundo humano ignorar os problemas de outros homens. Mais ainda se são de uma terra diferente, de uma religião diferente ou de uma raça diferente. Mas não é assim, isso não é dado a você. A graça que você recebeu de Deus é dada por você e não para você. É dada como um fruto de Deus que o mundo deve comer. Tomai e comei, este é o meu corpo. Você é uma videira frutífera, no qual as uvas crescem. Você é alimentado espiritualmente. Você é espiritualmente vestido e espiritualmente assentado. Desista de suas uvas. Deixe suas uvas saírem do mercado em favor do mundo. Você tem uma dívida para com Deus e o mundo, e a dívida é que você não passe pelo outro lado da estrada, mas tome nota de cada discórdia e de cada desarmonia e traga para a atividade do Cristo cuidar. Seja uma transparência através da qual o Cristo dissolva a aparência. Você não tem que pensar necessariamente em nada, mas você deve estar quieto. Você deve parar por um instante e deixar o seu espírito fluir através de você e dissolver a aparência. Você não pode passar do outro lado. Você está em um estado de desenvolvimento espiritual no qual já foi lhe dito para deixar a rede, não ir a qualquer lugar ou fazer nada, mas apenas não se preocupar com sua rede, em face das aparências. Em vez disso, é hora de parar a sua pesca por um momento e ser pescador de homens. E como? Apenas por reconhecimento. Leva apenas um momento, um piscar de olhos, para perceber que, na presença do Cristo, o poder temporal não é poder, é apenas um braço de carne. Você não pode servir a Deus, a quem você não viu e não sabe, e não servir ao homem a quem você conhece. Seu único modo de servir a Deus é servir ao homem, isto é, dando os primeiros frutos a Deus. A única maneira que você tem de negligenciar seu serviço a Deus é negligenciando seu serviço ao homem. É bom e certo que você compartilhe algo de seus recursos materiais com aqueles que têm menos ou não têm nada. Essa é uma parte menor, porém necessária de seu desenvolvimento, porque todos nós devemos reconhecer que temos muito poucos recursos materiais para dar, em comparação com as necessidades de todo mundo. Você que anda na luz tem mais para dar individualmente do que uma nação inteira tem para dar, pois as nações só podem dar recursos materiais limitados e finitos.
mas você tem a água viva, você tem carne espiritual, você tem vinho espiritual, pão espiritual, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus encarnado em você. Acima de tudo, você tem um momento de silêncio, para que nesse silêncio a voz de Deus possa se fazer trovão. Este é o presente mais precioso em todo o mundo. Você tem o vazio. Você todos os dias traz para Deus um barril vazio, uma consciência vazia orando. Enche-me hoje com tudo que tu és. Enche-me com a tua alma. Enche-me com o teu espírito, com a tua graça, para que a minha presença na terra te glorifique, para que a minha presença na terra revele a tua glória, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse, a glória original da filiação divina. Você pode perguntar-se de vez em quando: por que nasci? Por que eu vim à Terra? Se você parar para escutar, você ouvirá a voz dizer: eu vim para que todos tenham vida, para que o mundo tenha vida plenamente. E todos não é só você, é toda a consciência humana. Eu vim para que a consciência humana possa ser preenchida pelo Espírito de Deus, plena do Espírito de Deus. Eu vim para que o reino de Deus possa vir à terra, assim como está no céu. Você não está apenas na terra, mas você está na terra até o momento que você percebe que o Espírito de Deus habita em mim. Você é o homem da terra até que a realização chegue para você. Como homem ou mulher, é um nada, menos do que nada. Isto é, somente enquanto o Espírito de Deus toca a sua consciência é que você é despertado, é que você é animado. Até então, você é um morto-vivo, até que o Espírito de Deus o toque. E assim, através de você, este Espírito possa fluir por toda a humanidade. A maneira é perceber que diante de cada aparência, sempre que um ser humano lhe aparece, você deve levantar o Filho de Deus nele e perceber o Deus encarnado nele. Sempre que uma aparência de pecado, doença, morte, falta, limitação ou desastre se apresenta, você se lembra imediatamente de que, na presença de Deus realizado, na presença do Cristo realizado, o poder temporal não é poder. No céu ou na terra, não há poder maior do que o Eu Sou. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre você, você é o enviado. Mas não é o enviado para ser separado. Você é enviado para curar os doentes, para confortar, para alimentar, para perdoar. Este é o propósito da ordenação, não para que você possa ser glorificado, mas para que você possa ser melhor equipado para dar mais abundantemente, para compartilhar mais livremente, para entender mais universalmente, que não só os filhos da sua carne, que são os seus filhos, mas que todas as crianças deste mundo são seus filhos, e que você tem a mesma responsabilidade de compartilhar com eles. Você deve ser capaz de olhar para este mundo e dizer-lhe: o Espírito de Deus em mim é o seu Pai. Você pode olhar para o Pai dentro de mim, buscando substância e sustento. Você, amigo ou assim chamado inimigo, pode olhar para o Espírito de Deus em mim, a paternidade de Deus em mim, para que você seja cuidado.
Então você vai entender essa relação que tem sido mantida em segredo do mundo, o invisível que existe entre todos os místicos visíveis e invisíveis do mundo, que reconheceram que eu estava à porta da sua consciência. Estão eternamente unidos na consciência, compartilhando um com os outros. Eu pus diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la.